Boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo. Essa é a última do ano. A gente vai fazer uma pausa nessas festas de fim de ano agora e vai retornar com as lives na quinta-feira, dia 9 de janeiro, que vai ser, inclusive, 2 dias antes do início da próxima turma do Retiro de Respiração nas Montanhas. Se você tiver alguma dúvida, ou comentário, ou sugestão, você pode escrever aqui no chat do Facebook, aqui no chat do Instagram. Então, e aí eu vou respondendo à medida em que for falando, ou então no final, tá bom? Então, vamos lá. A gente escolheu como tema para essa live de hoje, que é final de ano, desenvolvimento pessoal e uma nova vida. Isso porque quando a gente pensa em ano novo, todo mundo tem aquela ideia de ano novo, vida nova, mas o fato é que nem sempre é assim. Se a gente não fizer nada, nada muda, fica tudo igual. A gente se anima um pouco à medida em que o novo ano vai chegando, a gente fica bem feliz na virada do ano, mas janeiro, primeiro, segundo, terceiro dia, as coisas vão voltando, daqui a pouco a gente se dá conta de que o tempo está correndo muito, que já é fevereiro, e continua tudo igual. Então, a questão é, quando a gente quer uma transformação, quando a gente quer mudança, quando a gente quer desenvolvimento pessoal, a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa. Agora, a questão é o que fazer e se é possível fazer, né? Quando a gente pensa numa transformação, muita gente pensa em, mas por que transformar? Eu estou bem. Então, não é uma transformação, necessariamente, no sentido de mudar uma situação, ou de mudar um jeito de ser. É uma transformação no sentido de voltar a viver fluxo, de voltar a viver transformações constantes. Se está bom, de bom para melhor. Se está ruim, de ruim para melhor. Nenhuma vida, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém, vai ser boa o tempo todo. Em muitos momentos a gente vai se sentir mal, vai se sentir desconfortável, vai se sentir constrangido, daqui até o último dos nossos dias. Isso não é demérito de ninguém, isso acontece, a vida é assim. Algumas situações vão acontecer, algumas situações internas vão acontecer e a gente vai ter jogo de cintura para passar muito bem por isso, e outras nem tanto. Com outras a gente não vai lidar bem. Por quê? Bom, talvez porque seja uma situação recorrente da nossa vida, talvez porque seja uma situação que a gente não aprendeu a lidar ainda, ou seja, a gente não tem desenvolvimento pessoal suficiente para lidar com aquilo ainda, e outras vezes porque algumas coisas são, de fato, não transformáveis, são fixas. Não talvez fixas, mas a mudança é muito pequena. E eu acho que reforçar ou tentar mudar isso, seja a gente com a gente mesmo, seja com a ajuda de alguém, é, no fundo, quase que um passaporte para uma grande frustração. Então, se você pensar numa pessoa, por exemplo, que é introvertida e quer se tornar extrovertida, sabe, quando isso é muito arraigado, quando isso é o jeito dela, quando isso é a essência dela, isso não vai mudar. Ela pode até forçar um comportamento, mas isso não é uma mudança. Ela pode até ser, eu já vi atores de cinema falando que são pessoas extremamente tímidas, nervosas, mas que quando estão num determinado papel conseguem fazer exatamente o oposto. Então, isso é possível, mas a custo de um grande esforço, a custo de um grande autopoliciamento e temporariamente mesmo assim, por algumas horas ou por uns poucos dias, mas a gente não consegue, isso não é confortável para a gente ser assim. Sabe? Uma pessoa, por exemplo, que é mais conservadora no seu jeito de ser, que vai muito passo a passo nas coisas, querer ser uma pessoa altamente inovadora, que tem saltos, que gera uma descontinuidade com o passado, que consegue ter rompimentos bruscos com determinadas situações, que larga tudo e faz uma outra coisa, não vai ser. Assim como essa pessoa não vai ser uma pessoa contida, conservadora. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em transformação, é se dar conta do que é possível e do que não é possível. Porque aquilo que não é possível, você vai só gastar energia e vai gerar frustração, e vai ficar frustrado tentando mudar e não vai conseguir mudar. Então, não é questão da gente ter uma técnica para isso ou não, não é questão de você encontrar o terapeuta certo, é que algumas coisas são assim. E mais ainda, é importante, às vezes, que sejam assim. A gente precisa entender que o nosso jeito de ser, ele é muito encaixado. Deixa eu desligar esse barulho aqui, porque senão daqui a pouco vai estar. Desculpa. Um jeito de ser é muito encaixado com algumas coisas, com outras coisas.
Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, sente raiva e não aceita sentir raiva. Ela diz, eu não posso ser assim, eu não gosto de ser assim. Mas o fato é que raiva tem o seu papel interno, assim como outras coisas, tristeza, alegria. E se você, de alguma maneira, não gera, não encara, não dá um jeito de ter uma aceitação para isso quando isso vem, ainda que seja uma situação temporária, você vai simplesmente, além de ficar frustrado, não ter a transformação necessária que viver aquilo gera, ou a função que aquilo está tendo naquele momento. Entende? Se você sente raiva, por exemplo, numa determinada situação, você não gosta de sentir raiva, você não briga, você pode ficar numa situação complicada, porque quando a gente cai num buraco, por exemplo, seja ele literal ou figurado, e a gente não sente raiva, a gente não sai daquilo, a gente fica patinando naquilo. Assim como tristeza, alegria, medo, todas essas coisas têm uma função interna. Assim como alguns jeitos de ser têm uma função interna, ou estão muito associados a outros jeitos de ser. O que significa que, se você não aceita isso, você está, na verdade, criando uma grande disruptura, uma grande confusão. Então, isso de pensar numa transformação apenas mentalmente, racionalmente, com isso que a gente chama de inteligência, que é apenas uma parte da nossa grande inteligência, essa racional, lógica, cognitiva, significa, então, eu vou dizer, eu tenho que ser mais assim, eu tenho que ser mais desse outro jeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e fica forçando isso. E não consegue, na maior parte das vezes, e fica frustrado. E se conseguir, pode ser muito pior. Porque, lembra, tudo isso está encaixado. Quando você tira uma peça, a coisa pode ficar muito desconstruída. Eu me lembro uma vez que eu fui a Fernando de Noronha e me contaram que um dos problemas que acontecia na ilha era, isso tem vários anos já, né? Deve ser uma coisa, enfim. Mas um dos problemas que acontecia era que ali era um lugar no meio do oceano, livre de vários animais, então era um grande lugar de reprodução, ainda é, de pássaros. E que os pássaros botavam os ovos no chão porque eles não tinham predadores, né? Só que com a chegada dos barcos, dos navios, chegaram ratos. E os ratos iam lá e comiam os ovos dos pássaros. Aí alguém teve a grande ideia, inteligente, pensando, em introduzir na ilha lagartos, teius. Levaram, então, um monte de lagartos para a ilha. Para quê? Para comer os ratos. E aí os pássaros poderiam continuar botando seus ovos, né? Bom, eu não sei de quem foi essa ideia de Jerico. O que acontece é que o rato tem hábitos noturnos e o teiu tem hábitos diurnos. Quer dizer, eles nunca se encontravam. Então, logo, logo, havia ratos e teius comendo ovos dos pássaros, ou seja, a coisa só piorou. Muitas vezes, quando a gente se impõe determinadas transformações, é isso que a gente está fazendo. A gente está, na verdade, criando um grande desequilíbrio. Então, querer transformação é uma coisa, se desenvolver é uma coisa, mas se forçar numa direção ou estabelecer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, não funciona muito bem. A gente já vai ver um jeito de fazer isso de uma outra maneira, né? Então, esse jeito de se impor, pensa, não é uma boa ideia. A gente não tem a grande dimensão do todo, nem mesmo da gente. Quando a gente é terapeuta, precisa ficar claro que a gente também não tem, menos ainda, na verdade, a gente tem a dimensão disso no outro. E que, portanto, também dizer para alguém, seja assim, seja dessa outra forma, faça dessa maneira, haja assim, é pior, é delicado isso. Porque você não sabe, você nunca vai saber, o terapeuta nunca vai saber de todas as circunstâncias da vida daquela pessoa, por mais que elas convivam, por mais que elas conversem, por mais que elas troquem informações. Não dá, não tem jeito de saber isso, tá? Então, a gente precisa de transformações que sejam orgânicas, porque querer isso é autêntico, é sincero, como movimento, como continuidade, como desenvolvimento constante. Agora, a questão é como. Primeiro, porque algumas coisas não são possíveis, e outras porque, mesmo sendo possíveis, às vezes não são boas ideias, porque vão criar uma grande desestrutura no caminho todo. Então, desenvolvimento pessoal, quando eu penso nisso, eu penso sim em transformação, mas eu não penso nessa transformação deliberada. Eu penso numa transformação indireta. Como é isso? Bom, em outros vídeos você já deve ter visto aqui, se não tem aí no nosso canal, para você dar uma olhada, do YouTube. A gente, na verdade, considera essa
isso que a gente chama de inteligência sistêmica. A gente pode considerar isso como sendo um princípio organizador. Ou seja, todos nós temos, sem dúvida nenhuma, uma grande organização, né? As coisas aqui dentro vão para o lugar certo, quando a gente come, quando a gente respira, tudo sabe o seu lugar, tudo sabe o seu canto, o corpo sabe se restaurar, sabe se nutrir, sabe descansar, tudo isso ele sabe dizer quando tem sede, quando tem fome, ele sabe se livrar daquilo que não é mais necessário. Então, existe essa grande inteligência, essa grande organização que cuida disso aqui. E do mesmo jeito que a gente olha e vê que existe, de fato, essa organização física, isso é muito fácil de perceber, a gente pode se dar conta de que também existe uma organização mental, a gente poderia chamar assim. Ou seja, a gente descansa e a gente tem respostas, por exemplo, para as nossas dificuldades. Ou a gente nota que as nossas ações sempre vão no sentido de um bem-estar, quando a gente permite isso acontecer. Então, eu diria que as grandes transformações acontecem quando a gente aprende, isso é desenvolvimento pessoal, quando a gente aprende a não interferir. Mais do que se impor e dizer o que eu devo fazer comigo mesmo, alguém dizer o que eu devo fazer comigo mesmo, eu aprender a não interferir. Estou falando durante uma sessão de respiração, por exemplo, ou durante uma meditação. Não é no dia a dia. O que eu acho sempre é que a gente desenvolve uma prática diária para que a vida vá acompanhando isso. Eu não estou dando regras de comportamento na vida, dizendo faça isso, faça aquilo. Eu estou dizendo, encontre um jeito de ter uma prática diária de meditação ou de respiração. Durante essa prática diária, você aprende a não interferir, a acompanhar o que acontece no seu corpo, seja fisicamente, seja como emoções, seja mentalmente, como pensamentos, imagens. Aprende a não interferir, aprende a acolher, aprende a deixar que seja exatamente como é. E isso vai gerando transformações que você vai experimentar na vida prática, no dia a dia. Então, são dois momentos. Um é um momento de prática, onde você aprende a não interferir. E o outro é a vida em si, que vai seguindo aquilo que você ganhou, que você colheu, aqueles resultados da sua prática constante e diária, né? O Renato Ron está perguntando aqui, a grande dificuldade é diferenciar a intuição verdadeira e a intuição implantada pela mente. É verdade. Principalmente em momentos assim de muito tráfego mental, sabe, aquilo que a gente se diz, nossa, eu devia fazer isso, eu devia ir por aí, seja uma vozinha que eu escuto, ou alguma imagem que eu tenho que me diga antes, quando que isso é confiável e quando não é. Na prática, o que a gente vê é que quanto mais tráfego mental a gente estiver experimentando, maior o tráfego mental, menos confiável é essa intuição. Quando ela vem de um espaço vazio, normalmente que acontece durante as meditações ou as respirações, ela normalmente é confiável. O que significa ser confiável? Porque ela é, na verdade, a nossa inteligência processando todas as informações e dando um resultado, que é amplo e que inclui tudo. É dessa forma que funciona. Então, voltando para a transformação. Eu tenho, sim, um desejo de transformação, daquilo que é possível. Eu gostaria de me manter em transformação. Por quê? Porque a vida é assim, porque as coisas acontecem. Porque mesmo que seja um sentimento bom, só ele o tempo inteiro, chega uma hora, cansa, a gente cai no tédio. Tá? Isso a gente vê muito claramente nos relacionamentos, né? Quando está tudo muito bom e muito perfeito, a gente inventa uma briguinha qualquer, nem que seja rápida e curta, porque a gente tem necessidade. A nossa consciência, o nosso desenvolvimento, ele ocorre muito através de contrastes. A nossa percepção ocorre através de contrastes. Então, a gente sabe o que é quente porque a gente sabe o que é frio. Um só faz sentido em relação ao outro. Tá? 100 graus, quente ou é frio? Depende. Se você estiver falando da água que você vai beber, é muito quente. Se você estiver falando da temperatura do sol, é gelado. Então, é sempre um em relação ao outro. Bonito e feio, a mesma coisa, depende de onde você cresceu, dos seus padrões, do que foi desenvolvido, um em relação ao outro. Né? A gente diz fulano é mais bonito, mais bonita que isso. Por quê? Porque você compara. É assim que a gente costuma ver as coisas, ou nesse padrão de beleza. Tem gente que acha, por exemplo, as orientais feias, tem gente que acha as orientais lindas, as mulheres mais bonitas do mundo. Por quê?
Depende, é sempre uma comparação com alguma outra coisa que está sendo feita. Nossa consciência funciona dessa forma. Então, a gente tem esse desejo de transformação constante, porque isso mantém a gente vivo. Quando uma coisa é igual o tempo inteiro, a gente cai no tédio. Cai no tédio significa a gente já não presta mais atenção. Então, é uma necessidade a transformação, uma necessidade para se manter vivo. Não estou falando vivo fisicamente. Para se manter vivo fisicamente, a gente precisa de comida, de água, de acolhimento, de se cobrir, de se proteger do tempo. Mas para se manter vivo, tá, internamente, a gente, em termos de atenção, de presença, de mente, a gente precisa de transformações constantes. Tá? Uma aula, por exemplo, que é dada numa voz monótona e muito lenta o tempo inteiro, a gente dorme, a gente se desinteressa. A gente gosta dessas variações, a gente precisa dessas variações. Então, a gente tem necessidade de transformação. Mas lembra, transformar aquilo que é possível e de uma maneira que seja possível. E a maneira, de novo, que eu conheço mais possível de todas é aprender na sua prática a acompanhar aquilo que acontece no seu corpo, na sua mente e ao redor, que também te chama a atenção, e aprender a não interferir. Por quê? Porque quando você não interfere, a mente vai sossegando e começam a surgir respostas de dentro. Não alguma coisa que você pensou e fez um esforço, mas, na verdade, veio uma ideia como insights. E isso é alguma coisa grande que você vive como uma expansão, que te dá uma sensação de bem-estar, de uau, eu percebi alguma coisa, tem aqui uma transformação acontecendo. Né? E as transformações acontecem muito associadas ao desenvolvimento pessoal. Ou seja, o que a gente está falando é que transformação não é uma coisa que você faça, é uma coisa que acontece. Né? Mais ou menos, desculpa se eu uso um clichê aqui, como preparar o terreno. Você pode preparar o terreno, você pode regar, você pode adubar, você pode botar uma semente ali. Mas fazer aquela planta sair de lá de dentro, você não consegue. Então, o que você pode fazer é uma coisa. O resto vai acontecer por si mesmo. Então, você pode sim investir cada vez mais com você em desenvolvimento pessoal. Se esforçar nisso, se colocar nisso, se interessar por isso. Desenvolvimento pessoal, sim. E a transformação é consequência disso. Acontece em decorrência disso. Não é alguma coisa que você faça. E quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, pense em desenvolvimento como alguma coisa constante e divertida, e aventureira, e interessante. Tem muita gente que não se mexe por medo do que pode surgir, mas entra em tédio. E outra, é muito mais interessante pensar nisso como uma aventura, como um ganho, de fato, que é, do que como alguma coisa perigosa. Ou, tudo bem, mas e se eu fizer isso? E se eu entrar nesse relacionamento? Ou se eu sair desse relacionamento? Ou se eu me mudar de cidade? Ou se eu encarar esse novo trabalho? Dá medo às vezes. Por quê? Porque a gente está acostumado com aquela vida que a gente tem naquele momento. Mas quando a gente muda, tudo fica grande, tudo fica interessante, tudo fica rico. Quando é o caso de mudar, claro, às vezes não. Às vezes a gente olha e diz, não, de fato a coisa aqui está estável. Né? Mas quando a gente muda, a nossa percepção fica muito maior. Quando a gente viaja, por exemplo, e vai para um outro país, a gente presta atenção em tudo, até no rótulo da água mineral. Nunca a gente faz isso aqui. Aqui, se a gente é acostumado a ver essas coisas todos os dias, a gente não presta mais atenção, elas ficaram transparentes. Você entra no mercado, você já vai naqueles lugares que você sabe, eventualmente dá uma olhada para ver se tem uma coisa nova, gosta daquilo, pronto. Se você vai no mercado, num outro país, por exemplo, você leva 2 horas no mercado, porque você vai olhar cada rótulo de cada coisa, tentar entender o que está escrito ali, e aí aquilo ali é uma experiência muito mais interessante. Então, como você faz, você se investe nesse desenvolvimento pessoal para que as transformações aconteçam e continuem acontecendo? Bom, de várias maneiras. Desenvolvimento pessoal é físico, por exemplo, quando você resolve caminhar, tomar um banho de mar, dar uma pedalada, enfim, essas coisas. Você está desenvolvendo também seu corpo. Dançar, alongar, fazer yoga, isso é desenvolvimento pessoal, corporal nesse caso. Né? Desenvolvimento também é mental. Deixa eu ler um livro novo, deixa eu aprender um novo idioma, uma nova matéria. A gente tem esse desejo também de aprender. Tá?
Desenvolvimento também é alguma coisa emocional e afetiva. Eu tenho vontade de conhecer novas pessoas, de com elas trocar, ter novas experiências, novos assuntos de conversa, enfim, andar por lugares diferentes, conhecer pessoas de jeitos muito diferentes, saber como elas funcionam e pensam. A gente tem essa necessidade também. E a gente também tem essa necessidade de se sentir parte de alguma coisa. Ou seja, nessas horas em que a gente fecha os olhos e fica quieto, e a gente sente que a gente é alguma coisa maior do que aquilo que a gente está acostumado a se considerar. Não maior no sentido arrogante, mas maior no sentido de experiência interna mesmo. A gente engloba, a gente é mais do que esse corpo, do que essa mente, essa experiência que a gente tem. Então, desenvolvimento pode ser qualquer coisa. Pode ser aprender uma nova matéria, aprender novas formas de relacionamento, aprender novas técnicas de meditação, ou de respiração, ou do que for, do que você tenha vontade, desafios corporais. Eu vou escalar aquela montanha para ver como é que é. Tudo isso é desenvolvimento. E quando a gente está em desenvolvimento, o efeito colateral disso o tempo inteiro é transformação acontecendo. E quando transformação está acontecendo, a gente sente bem, a gente sente em fluxo, a gente não se sente estagnado. Porque a questão não é bem em que nível a gente está de desenvolvimento, seja na natação, seja no aprendizado de um instrumento, seja o quanto eu sei falar de um idioma, seja quantas horas e práticas e anos eu tenho de meditação. A questão não é tanto onde a gente está, e sim se a gente está progredindo, se tem movimento. Porque quando tem movimento, o entusiasmo acontece, está presente, seja no iniciante, seja no veterano, no experiente. Então, é mudança o tempo inteiro, é desenvolvimento constante, porque tudo é interessante, o tempo inteiro está acontecendo. Né? Então, quando tem essa mudança, a gente sente bem, a gente sente vivo, e a gente tem sempre novas coisas ajudando nisso. Aí é um pouco mágico, mas eu sei que eu não sou um cara esotérico, místico, transcendental, nada disso, mas é incrível, porque tudo vai ficando mais interessante. Não é que aquilo aconteceu magicamente agora, aquilo talvez estivesse sempre aí, mas eu não prestava atenção. Agora ficou interessante, agora ficou rico. E aí, tudo isso dentro vai acontecendo também como bom humor, como leveza, como inteligência, como clareza, como interesse, como beleza, enfim. Tá? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de compartilhar nesse final de ano com vocês, quando a gente pensa em Ano Novo, Vida Nova. Vida Nova pode ser exatamente aqui, exatamente agora. Não precisa nem esperar até o dia 31. É já, agora. Porque quando a gente não faz nada, nem depois do dia 31, nada disso acontece. E lembra, fazer, só resumindo, fazer não é eu tenho que mudar isso, eu quero mudar aquilo. Tá? Lembro do Rubem Braga, uma vez eu vejo muito, a gente vive aqui numa influência muito grande dessa mentalidade de seja isso, faça aquilo, você tem que alcançar tal coisa e cumprir tais metas, você é capaz de tudo, ou seja, essa ideia de super-homem, né, que vem muito das nossas influências culturais. O fato é que algumas coisas são possíveis, outras não, algumas coisas a gente mexe, outras não. Tem uma frase do Rubem Braga que eu gosto muito, que diz, eu só cheguei aonde eu cheguei porque nada do que eu planejei deu certo. Tá? É óbvio que ele está fazendo uma brincadeira aqui, sem dúvida nenhuma, muita coisa que ele planejou deu certo, mas ele também está dizendo que ele aceitou as coisas acontecerem livremente, fluidamente, sem ficar tão preso e focado naquilo, daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Não. Algumas coisas que a gente planejar vão dar certas e outras vão dar errado. E a gente tem aí tolerância e aceitação e vai indo por um outro lado. Não dá para ir por aqui ainda, eu vou por outro lado, depois talvez no outro momento eu encontro ou não. Ou seja, a gente não está pensando numa vida que algum dia vai ficar boa. A gente está pensando em tornar a vida boa aqui, agora. Mesmo que eu esteja eventualmente com raiva, ou frustrado, ou de alguma maneira constrangido, ou um pouco triste, quieto. Tá ok, isso também é algo que a gente pode aceitar e acolher. Eu também aprendo a não brigar com isso.
É isso que a nossa prática diária faz. Senão, a gente vai ficar o tempo inteiro se impondo alguma coisa que, na maior parte das vezes, nem é tanto o que a gente quer, mas aquilo que a gente aprendeu que tem que querer. Não é alguma coisa que a gente esteja se escutando, mas alguma coisa que, de alguma forma, a gente está se impondo. E já que eu falei agora, não tinha planejado isso, mas já que eu falei agora do Rubem Braga, eu queria aproveitar para concluir, então, com um poeminha dele também, com a participação minha. Às vezes digo, olha, eu fiz um poema junto com o Rubem Braga, as pessoas, ele não sabe disso, claro, porque eu peguei um poema dele e mudei o finalzinho, o jeito da coisa ali, mudei um pouco, mas enfim. Quero agradecer vocês já falo o poeminha, quero agradecer vocês pela presença em todas essas lives, pela atenção. É muito bom poder conversar aqui e trocar informações. Às vezes eu nem sei direito o que eu vou falar, e o pessoal do Instituto pede, ou vocês pedem com perguntas, e isso vai surgindo, mas sempre associado com desenvolvimento pessoal, com respiração, com meditação, porque esse é o compromisso que eu tenho, que todo mundo no Instituto de Renascimento de São Paulo tem também, e eu espero que você tenha ótimas festas, e a gente retorna à próxima live no dia 9 de janeiro. E o poeminha do Rubem Braga, para encerrar, com uma modificação minha, diz o seguinte: desejo a todos um ano novo repleto de alegrias e de felicidades, de pequenas e grandes realizações, e também de alguns pequenos pecados. Mas se eles forem grandes, que sejam bem feitos. Obrigado a vocês e tudo de bom e até breve.